Pastor Mateus me falou que foi o ano passado, o início do ano, está fazendo um ano que eu estive aqui e eu fiquei surpreso, e foi na primeira terça de 2023 e agora no primeiro culto na terça de 2024. Que honra! Eu me sinto honrado de estar aqui com os irmãos e eu estou numa alegria assim tão maravilhosa de estar com o Davi. Cadê o Davi? Já sumiu? Foi arrebatado. E nós vamos levar o Davi para Campo Belo amanhã. Ele vai ficar lá uns 4 anos, depois a gente devolve. Irmãos, a questão do Davi para nós é um mover de Deus, né? Como igreja, como família, a gente se sente tão maravilhado de ver o que Deus tem feito, e são sinais daquilo que Ele tem preparado para fazer ainda, amém? Você crê? Eu queria que você ficasse de pé só mais um pouquinho. Eu gosto de ficar de pé. Eu queria que você orasse pelo ano de 2024 na vida de alguém que não é da sua família. Você pode se aproximar perto de alguém e falar: eu quero abençoar o seu ano. Colocar a sua mão no ombro dele, no ombro dela, com todo respeito, e orar e falar: Senhor, abençoa esse ano. Que esse ano que está começando seja o melhor de todos os anos até agora. Ore por alguém. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira muito, muito preciosa. Fala conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. Nessa primeira terça light, seja um canal profético. Abra sua boca aí, deixa o seu irmão ouvir o que você está liberando sobre a vida dele, sobre a vida dela. Ó Espírito Santo, fala conosco, Pai. Jesus, 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 Jesus. Agora olha aqui para mim, meu querido. Você vai orar da seguinte maneira: quantos nessa noite querem muito receber do Senhor uma unção? Você tem expectativa de receber do Senhor? Então você vai pedir que o Senhor dê 2 vezes mais daquilo que você quer para a vida do seu irmão. Ora por ele, fala: Pai, o que eu quero? Libera uma unção dupla, renovada. Ora por ele, fala: faz mais na vida do meu irmão. Em nome de Jesus, nós clamamos por um liberar na vida de uns aos outros. Amém. Abraça ele e fala: se prepara, Deus vai mover na sua vida nessa terça light. Glória a Deus. Você pode se sentar. Queridos, o ano passado Deus trouxe uma palavra ao meu coração, que ela foi muito especial para a vida da igreja, para a minha vida, para algumas igrejas que eu pude compartilhar. E eu senti do Senhor de compartilhar com você hoje, para ser uma palavra profética, uma palavra de alinhamento para esse ano que está começando. E a pergunta que veio ao meu coração quando eu orava e buscava o Senhor era essa pergunta: o que falta a um rei? O que falta a um rei? Sabe, nós sempre estamos à procura de algo novo. Talvez na sua carta de alvos para esse ano, se você fez, você colocou coisas que você espera. Eu não sei, cada um tem a sua particularidade, mas talvez você colocou ali coisas que você tem buscado, você tem pedido ao Senhor. Mas talvez, se você comparar a sua lista com a lista de um amigo, de um irmão, você vai ver que talvez aquilo que você está buscando, ele já tem, ou ao contrário, aquilo que ele está buscando, você já tem. O problema é que naquelas áreas, parece que sempre nós estamos à procura de algo a mais, de um upgrade, de algo mais atualizado. Ao exemplo de um celular, eu não sei se você está buscando isso, e você está buscando o celular do momento, e você trabalha, você paga o preço, e você vai lá na loja
e aquele era o celular que há meses você queria tanto, mas quando você tira da loja e dá um passo para fora, parece que aquele encantamento já se perdeu. Eu não sei se já acontece com você, como já aconteceu comigo. Parece que eu só compro quando já virou a estação, e eu acabo saindo de lá e anuncia no outro dia: agora é o lançamento tal, agora é o 2024. Eu falei, mas eu acabei de comprar o 2023, eu estou atrasado. E parece que aquele que você retirou já perdeu o encanto, e você quer agora aquele que está para lançar. O problema é que se você comprar o que vai ser o pré-lançado, vai acontecer a mesma coisa. Vai passar alguns meses, vai lançar o 2025, e você fala, isso aqui já está obsoleto, eu quero o atual. Dentro dessa perspectiva, se você analisar, no que se diz orações para coisas nessa terra, as coisas são semelhantes. Você já alcançou, mas está faltando algo. Sempre nós estamos querendo algo melhor ou atual. Não que isso seja errado, mas aquele sentimento que está faltando algo na nossa vida para nos completar, para ser feliz, parece que é algo do próprio ser humano, é algo que está atrelado à humanidade. E aí nós começamos a ficar correndo atrás daquilo. Oramos, trabalhamos, buscamos. E a minha pergunta é, se você fosse orar hoje para algo que você quer, para te completar e fazer você mais feliz, o que seria nessa lista que você colocaria no topo das prioridades e ia falar assim, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum? Qual seria nas prioridades aquilo que você colocaria como os pedidos, isso não pode faltar? Talvez os mais espirituais não iam colocar bens ou coisas, iam colocar, não pode faltar saúde. Outros iam colocar, não pode faltar paz na minha casa. Outros mais sinceros iam falar, quero uma renda maior, não pode faltar dinheiro. E aí você ia pedir a Deus um salário melhor ou maior. Talvez alguns iam pedir um companheiro para a vida sentimental ficar melhor. Não é o caso aqui, ninguém falou amém. Eu sei que você já não precisa disso, todos estão saciados. Agora, qual subterfúgio você tem buscado para preencher ainda um vazio interior, ou algo que te incomoda, dizendo, está faltando algo na minha vida? A maioria de nós carregamos esse sentimento sem você perceber. Sempre o mundo nos pressiona através das propagandas para que nós possamos consumir algo novo. Agora, nós como cristãos podemos ter isso numa perspectiva até mesmo espiritual. Está faltando isso, Senhor, me dá essa bênção, Senhor, me dá aquilo. Nós temos na Bíblia a história de um homem que daria um filme de Hollywood, porque ele sai entre os pobres e alcança o cargo de maior notoriedade da sua geração. O ápice do sucesso de um título, para aquele momento seria o título de rei. Ele não era o vice-rei, o governador, ele não era o segundo na sucessão, não era alguém importante, não, ele era o rei. E acima do rei, para a sua nação, para a sua geração, não havia um cargo superior. Então ele alcança o pilar, ele alcança o pináculo, o lugar mais alto. E essa história é uma história que mexe muito com o ser humano, porque ele sai de trás das malhadas, você sabe de quem eu estou falando, e é honrado no lugar mais alto, no trono, no alto posto de sua geração. E para um rei, no caso de Davi, não poderia faltar nada. Ele poderia morar no palácio, comer das melhores iguarias, os banquetes, ter os servos que ele quisesse, os recursos, a prata e o ouro, os melhores carros, os seus cavalos à época, né? Ele poderia ter o luxo e o conforto de alto padrão que a sua época poderia propor. Então uma vida confortável, luxuosa, ele poderia ter. Mas quando Davi já tinha tudo isso, parece que o seu coração
revelava que ainda faltava algo para completá-lo, e ele não estava saciado. Pelo contrário, ele estava em seus salmos dizendo: tem uma inquietação, uma inquietude aqui. Mesmo que ele poderia ter tudo que um rei sonhasse ou pensasse, sua alma tomada por fama, glória, conquistas. Então, se ele poderia pedir alguma coisa, como seu filho foi inspirado a pedir, ele poderia pedir sabedoria, reinos, conquistas, um império maior. Mas o salmo famoso do número 27, abra sua Bíblia aí para ver o que ele pede, o que ele fala nesse versículo clássico de nossas canções de adoração. Ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor, uma é prioridade, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa. Escreva isso, toma nota. Ele quer morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse pedido, esse clamor, essa oração, ela foi registrada pelo Senhor. Mas o que ele pede está ligado com uma casa, habitação, morada. E ele pede que ele poderia morar todos os dias da vida. Davi não estava contemplando a vida eterna, a vida futura na mansão celestial que Cristo iria preparar para nós, a igreja. Não, ele queria naquele momento uma habitação, uma casa nova, onde ele poderia ter a beleza do Senhor para contemplar. Ele queria que o templo se misturasse com essa realidade. É claro que nós sabemos que aqui ele está falando que ele queria a presença de Deus. Agora, esse anseio desse homem, desse adorador, mexeu com o céu. E eu vou te mostrar isso. Mexeu com a história bíblica, esse clamor que esse rei fez ao Senhor. Sabe, queridos, nós podemos ficar perdidos em nossas buscas de prioridade, e até mesmo por coisas legítimas e santas. Por exemplo, eu como pastor, eu posso ficar perdido em busca de novas estratégias, de uma nova visão, buscando um caminho para cumprir um chamado e levar o reino de Deus a crescer. Isso não é errado, e eu posso buscar isso em Deus, um alinhamento que me leve a uma unção de crescimento, de conquista. Tudo isso é legítimo e é santo, nada disso seria pecado, pelo contrário. Mas Davi, ele entra em uma experiência acima disso, numa visão de liderança. É impressionante, parece algo infantil, simples e singelo, mas esse administrador e rei, ele poderia ter uma mente visionária e uma mente atualizada para falar: Deus, esse ano agora nós temos que conquistar aquela parte norte. Senhor, agora falta isso na minha política, está faltando aquilo. Eu creio que na realidade Davi havia muitos problemas, muitas situações que ele podia buscar em Deus a solução. Agora ele fala uma coisa, não havia mais coisas na lista de Davi. Parece que o anseio, a prioridade, ele ficava batendo em cima: Senhor, eu quero morar na casa. Ele estava com uma expectativa com casa, e parece que isso sobrepuja as prioridades do reino, as estratégias, aquilo que ele poderia buscar. E quando acontece uma grande falha na vida espiritual, ministerial, de uma queda na vida daquele líder que mancha a sua história, ele volta naquele anseio, e no Salmo 51, no Salmo do arrependimento, ele revela o que ele tem como prioridade. No verso 11, ele fala assim, Salmo 51, verso 11: não me expulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Nem tires de mim. Aquele mesmo coração continua: não expulse da presença, da casa. Ele tinha uma visão que Deus poderia ter um lugar onde ele manifestava e concentrava a manifestação da sua glória, da sua presença. E ali ele poderia ter uma experiência pessoal com Deus. E ele diz: não me expulse dessa presença,
pode ser a casa, o templo, eu não sei onde a arca estava, mas ele diz: não me expulse desse lugar, e nem tire de mim o teu espírito. Agora, veja bem, esse era o coração de Davi, é isso que norteava a vida dele, e mexeu com o céu. Mas o seu rei antecessor teve uma experiência diferente. Saul tinha uma lista de prioridades anual, constante, diferente de Davi. Quando nós olhamos para a vida do antecessor Saul, a Bíblia revela o que ele tinha medo de perder. Ele buscava algo, e o que ele buscava estava muito mais ligado com a terra do que com o céu, muito mais ligado com a casa pessoal do que com a casa celestial. E lá em 1 Samuel 15, 28, quando acontece a exortação e o tratar de Deus com ele, o profeta Samuel disse ao rei Saul, 1 Samuel 15, 28, Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul. Agora, ao coração de Saul sendo revelado, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pequei. Ele concorda, mas ele diz: honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, o teu Deus. Então o medo de Saul era perder as coisas da terra, a sua fama, reputação, a sua glória, e o coração de Davi era perder coisas do céu. Saul tinha uma visão de pedido, de prioridade muito terrena, já ao contrário de Davi, que tinha já um coração muito celestial. Parece que ele desprendeu de uma casa terrena e fala: eu quero a morada celestial na minha vida todos os dias. Davi queria o céu. Davi, ele queria constantemente essa experiência sobrenatural do céu na terra. E eu quero te dizer que isso é muito sério, porque a igreja pode perder isso facilmente. Irmãos, a cada ano nós somos agora a geração cada vez com um despejar de informações na nossa mão, que nós podemos perder claramente essa sede pelo sobrenatural celestial, e queremos o sobrenatural terreno. Queremos coisas novas, visíveis, a terra, o novo. O que Deus pode fazer agora? Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa muito séria. A nossa vida aqui na terra é muito passageira, e se você focar nela, você vai perder uma sabedoria milenar, bíblica, de preparar a eternidade. Jesus disse que nós podemos estar preparando o lugar e a forma que passaremos a eternidade com Ele. Esse é o ensinamento do Novo Testamento. Alguns irão reinar com Cristo no milênio. Agora, Paulo, sabendo dessa verdade, ele chama os crentes da época dele, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, de crente digno de lástima. Uma versão, a Revista Atualizada, traduziu como gente infeliz, mas uma versão diz crente digno de lástima, lastimável. 1 Coríntios 15, 19, ele fala: se a esperança do crente for, eu vou ler pela Revista Atualizada, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós podemos limitar a esperança, podemos limitar uma experiência com Deus a um curso de vida de 70, 80, 100, 120 anos. Agora, Davi, quando pede a morada todos os dias, ele está dizendo que comece agora e seja para sempre, porque no seu Salmo 23, ele termina dizendo: e eu habitarei na casa. Ele tinha algo desejoso, ele tinha um afã com casa, e ele fala: eu vou habitar nessa casa do Senhor eternamente. Era isso que queimava o coração de Davi como adorador, e isso mexeu com o céu. Eu vou te mostrar. Paulo diz em Filipenses 3:20 que nós não somos deste mundo, por isso que a nossa pátria não é aqui. Ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pátria
é o lugar da nossa terra, nossa nacionalidade, os nossos vínculos. E ele está dizendo: eu não sou judeu, israelense, você não é um brasileiro, nós somos cidadãos da nova Jerusalém celestial. É lá que está a nossa cabeça, amém? É lá que estão os nossos olhos. Mas lá estava o coração de Davi. Lá o coração dele ficava, casa de Deus, onde Deus habita. Sabe, deixa eu te dizer, o mundo pode seduzir você, te seduzir de você trazer a casa de Deus para dentro do seu mundo, do seu contexto de expectativa. Deus, o Senhor vai me abençoar, eu vou construir uma carreira. Você está tão ligado na terra, e mal sabe que muitos de nós o Senhor chama no outro dia. Tolo, você estava com tanta expectativa no chão, e Deus queria que você sonhasse com a glória, com a eternidade. Jesus, ele faz um convite para um jovem rico se tornar o 13º apóstolo. O único lugar na Bíblia que Jesus abre uma exceção nas vagas apostólicas e dá a oportunidade de um jovem que tinha muita posse se tornar um seguidor daquele planejamento estrutural apostólico. Isso está lá em Lucas 18, verso 22. E quando naquela conversa o Senhor estava ingressando ele, porque ele estava muito desejoso até então, Lucas 18, 22 fala que, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Você vai poder me seguir, você vai poder fazer parte do time. Se você desvincular com a terra, vender o que tem, cortar o vínculo que te prende e mirar num tesouro celestial. Ele olhou o tesouro que ele tinha e disse: não, esse tesouro celestial eu não sei como é, eu prefiro o da terra. Um coração completamente diferente de Davi. Davi já tinha os melhores tesouros da terra. O que faltava um rei? O que ele podia pedir de presente que ele não poderia ter? E ele estava disposto a renunciar todo o tesouro da terra pelo tesouro da casa, da morada de Deus. Já esse jovem teve o coração inverso, contrário. Ele troca o tesouro nos céus, o tesouro celestial, pelos tesouros que ele já tinha conquistado, ou queria ainda conquistar. O que mexe mais com você? São os tesouros que Deus pode te dar na terra, ou são os tesouros do céu que você já pode viver em vida hoje? Essa é uma pergunta muito séria. Isso pode mudar o seu destino para 2024. Pode mudar prioridades, pode mudar atitudes, pode mudar a maneira de viver, pode mudar tudo. Quando você alinha o seu coração e a sua mente com tesouros celestiais, parece que tudo perde o sentido quando tem algo de maior valor que se torna prioridade na sua vida. E por causa dessa prioridade que Davi tinha, Deus deu a ele, porque algo mexeu com o céu, um título superior ao título de um rei. E a pergunta é, na Bíblia, no contexto histórico, tanto de Davi como para o Novo Testamento, qual seria o título na terra, humano, político, social, econômico, que um ser humano poderia ter? Não sei. Não sei se de fato poderia ter um título superior de posição social e de poder. Mas você acredita que Deus inventou um título para honrar Davi, por causa do coração que ele tinha de querer casa de Deus, de querer morada de Deus? Isso está revelado lá em Atos 13, verso de número 22. Olha para a sua Bíblia. Olha o título que Deus dá a Davi: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, lhe disse. É interessante que frisa o rei Davi. Em outros contextos, Davi é chamado de Davi, mas aqui o Senhor quis fazer questão de dar o título que ele tinha, o rei Davi. E o Senhor disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha esse título. Esse não é apenas um rei, é o homem segundo o meu coração. Qual outro homem ou mulher que recebe esse título? Que honra na terra? Deus fala: tem um ser humano nessa terra que é um homem segundo o meu coração. Esse é um título muito mais de honra e poder
acima de um título de rei, governador, presidente, imperador, qualquer honra. Esse título dá muito mais do que alguém poderia receber na terra, porque ele recebeu um título do céu. Ele recebeu uma exposição de elogio do próprio Deus. Por quê? Porque a única coisa que ele pede como prioridade era a casa de Deus entre ele. E isso mexeu tanto com o coração de Deus, que em Atos 15, o Senhor vai falar daquele pedido do Salmo 27. Verso 16 de Atos 15: cumprida essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Aqui é uma profecia, uma promessa do Senhor. O que era o tabernáculo de Davi? Diferentemente do templo do seu filho Salomão, não era uma casa luxuosa, era uma tenda de pano, era um lugar humilde, de nômades que andavam pelo deserto, e construía e reconstruía um tabernáculo, que começa com Moisés. Mas o tabernáculo de Davi era muito simples, e possivelmente um dia, da janela do seu palácio, já luxuoso, ele olha para o quintal, para a varanda, e vê aquele tabernáculo de pano e cortina, e ele fala: ele é tão pequeno, é tão humilde, para abrigar a arca da aliança, a morada do Deus, Criador dos céus e da terra. E ele fala: não, eu quero construir um palácio, uma casa para o Senhor. Mas por quê? Porque antes ele já pedia que Deus viesse fazer morada. Ele queria um lugar onde a glória de Deus fosse concentrada, para que ele pudesse ter encontros com a presença manifesta de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que agora Deus sente saudade daquela casa. A única casa que Deus diz que vai restaurar é o tabernáculo de Davi. Ele não diz que vai restaurar o templo de Salomão. Ele não diz que vai restaurar outro qualquer lugar de altares que foi levantados. Mas ele fala: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele está caído. Isso é muito profético. Há muita revelação mais profunda aqui nesse texto. E o Senhor diz: vou levantá-lo das suas ruínas e vou restaurá-lo. Mas primordialmente era um lugar que Deus teve saudade, um lugar de encontros na adoração, onde o céu tocou na terra e marcou a vida de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Isso me revela que há sinais daquilo que Deus quer da sua igreja, dos adoradores que Ele está à procura. Ele quer homens com o coração de Davi, homens que falam: Senhor, nesse ano, a minha prioridade número 1 não é a minha casa nova, carro novo, cargo novo, salário novo. Não é uma pessoa, não é um cargo, não é um título, não é um troféu. O que eu mais preciso é da presença do Teu Espírito na minha vida. Você pode dizer amém bem forte para isso? O que eu mais preciso é estar cheio da presença do Espírito Santo. Porque se eu priorizo a pessoa do Espírito Santo habitando em mim, o resto vem de reboque. E Davi, então, ele faz uma pré-figura teológica e profética do que iria acontecer no Novo Testamento. Em Atos, Deus diz que não habitaria mais em templo feitos por mãos humanas. Então o tabernáculo móvel se torna a própria igreja. Eu carrego a glória de Deus, e Deus agora vem habitar na vida de um salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, na pessoa do Espírito Santo. Você é o tabernáculo de Davi, e Deus veio habitar em você através do Espírito Santo. Então isso já aconteceu. Essa resposta à oração de Davi foi feita. Mas o que falta para a igreja é a revelação e a valorização dessa verdade. O que falta à igreja é dizer: Senhor, o que nós mais precisamos aqui não é de um prédio novo, não é de cadeiras novas, de um som melhor, não é de novas visões, estratégias, revelações, não é de mais ministérios, não é mais de engajamento, não é mais de estrutura, não é mais de nada de comunicação, não é tecnologia. Nós precisamos mais do derramar do Espírito Santo em nosso meio. Nós precisamos mais da pessoa do Espírito Santo governando e estando no nosso meio e tomando a nossa frente. Alguém concorda comigo? Então, quando isso é priorizado, o resto que você acha que é importante vem de reboque. Vem toda a paz e alegria que você precisa,
vem toda a saúde espiritual, emocional e física, vem um preenchimento interior do vazio. Por isso que Davi sabia disso, e no Salmo do Arrependimento, no capítulo 51 de Salmo, no verso 12, ele fala assim, depois de ter pedido, não tires de mim o espírito. Mas o verso 12, olha o versículo 11, ele fala, Senhor, eu quero tanto a presença do Espírito Santo. Salmo 51, verso 11, o versículo anterior. Não tires o teu Santo Espírito, isso era a prioridade. Quero tua presença. Mas o verso 12, vem agora o que vem em reboque, vem a sequência. Ele fala assim no verso 12, e restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Agora a alegria da salvação, a alegria daquilo que a salvação traz para mim, seria uma consequência do Espírito permanecer. Então diga comigo, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Vamos falar mais alto, com mais convicção. Fala, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Dentro do tabernáculo de Davi, havia figuras proféticas, como no tabernáculo que Moisés viu do céu, porque tudo era profético e apontava para Cristo. Havia móveis, havia arca de madeira revestida com ouro, o símbolo da natureza de um Deus 100% homem, 100% Deus. Havia muitas revelações em vários detalhes, mas havia uma peça que era de ouro puro. Havia o candelabro com suas 7 hastes, que tinham 7 lâmpadas, que João revela, que no capítulo 1 de Apocalipse, que a primeira visão que ele vê, foi dessa peça do tabernáculo, que era uma figura da pessoa do Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus e as 7 lâmpadas, reveladas em Apocalipse. E essas lâmpadas tinham que ser acesas pelo sacerdote, constantemente, diariamente, não poderia ser apagada. Mas em cada haste desse candelabro, havia figuras de frutos, como de romãs ou amêndoas. Muitos acreditam que eram amêndoas. E essas amêndoas estavam lá desenhadas como frutificadas, porque o candelabro aponta para a pessoa do Espírito Santo, que é a totalidade da presença de Deus. E aonde o Espírito Santo está, ali há o fruto do Espírito, aleluia, e ali a liberação dos dons. Paulo, sabendo disso, ele recomenda à igreja de Tessalônica, não apagueis o Espírito, na figura do candelabro, porque uma chama pode ser apagada. Dentro dessa linguagem profética e espiritual, Paulo está dizendo, não apagueis o Espírito. Se ele está dando essa ordem, é porque o Espírito pode ser apagado na sua vida. O Espírito é sufocado quando você coloca coisas de fora como prioridades da sua busca, do seu intento, do seu coração. E por mais que ele está ali, ele está sendo silenciado. Ele não está tendo a liberdade de fluir, de agir e de governar como Deus gostaria que fosse. Por isso, com aquilo que poderia vir em reboque, também é neutralizado. E aí o vazio aumenta. Você está buscando algo e fala, pastor, essa igreja está boa demais, mas está faltando algo. O que a gente tem que inventar de novidade? O que nós precisamos fazer? Parece que está faltando algo aqui. Ficamos insaciáveis. Por quê? Porque só somos saciados com as coisas celestiais. Porque você nasceu do Espírito e nada dessa terra pode preencher o seu interior. Você é totalmente preenchido com o céu. E quando o céu invade a terra, você flui naquela alegria da salvação, tendo muito ou tendo pouco, passando por vitórias ou lutas, vivendo no muito ou no pouco, você tem o Senhor, você tem tudo. E aí você pode falar como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o alinhamento para esse ano é que aquilo que você precisa para alcançar vitórias não está ligado a você, mas está ligado na prioridade do Espírito. Por exemplo, se você precisa perdoar, amar alguém, ter conserto no casamento, talvez você está orando, Senhor, conserta meu casamento, muda a vida dele, muda a minha vida. Então a sua visão está ligada no plano terreno. Se você mudasse isso e ficasse como Davi, uma coisa eu só preciso, Senhor, nem um casamento melhor não,
eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, aí ele libera amor para você amar o seu cônjuge, ele libera perdão para você perdoar. Com o Espírito Santo você pode ter contentamento e ser grato. Você deixa de murmurar e de reclamar, você deixa de criticar, apontar erros e julgar, você deixa de ser ansioso e aprende a esperar no Senhor. Diga para o irmão que está ao teu lado, você deixa de ser chato e briguento. Fala para ele, você melhora demais. Pode falar. Você vai falar que seu irmão de vez em quando é briguento, não é chato? Fala assim para ele, estou sendo sincero com você. De vez em quando você é, pode falar, sou sincero. Fala para ele assim, esse ano você vai melhorar muito, porque o ano passado, misericórdia. Você já viu momentos que nem você aguenta você? Você já viu isso? Você olha no espelho e fala, meu Deus, nem eu estou me aguentando. O que está faltando? Está faltando governar do Espírito Santo na sua vida. Você está comigo aí? Amém? Você deixa de ser orgulhoso e se torna mais humilde. Você aprende a submeter com alegria às autoridades espirituais, de verdade, não só de cara para fora, não só de face, não só externo, mas com um coração verdadeiro, dizendo, eu não entendo o que meu líder fez comigo, mas eu amo e eu quero me submeter a ele. Porque nós sabemos aquela frase famosa, a falha do seu líder sempre será a prova de Deus no seu coração. Você aprende a ser mais generoso com as primícias, com as sementes que Deus coloca nas suas mãos. Você tem poder para vencer as tentações e o pecado. Você tem o poder e a fé para vencer o mundo. Agora, quando o Espírito Santo enche você com poder, você recebe uma capacitação sobrenatural para cumprir a grande comissão e a ordem que Jesus deu à igreja após ter ressuscitado. Nós estamos voltando a essas prioridades das leis áureas. E para nós lá em Campo Belo, esse ano o Senhor nos deu um foco de ser o ano do discipulado. O ano de voltar aquilo que é prioridade no Novo Testamento. Quando Jesus ressuscita, Ele fala, minha prioridade para vocês é ide, ou indo no gerúndio, e fazer discípulos. E para isso em Atos 1:8, Ele prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a promessa do derramamento do Espírito e poder não era para você ficar tranquilo, feliz, sentir bem, arrepio, cair no chão, orar em línguas, ver anjos, ter visões. Não. O propósito da capacitação celestial era para ser testemunha. Somente isso. Ser testemunha é o seu primeiro chamado. O poder não é para você pregar. O poder não é para você ministrar o louvor, para você ensinar. O poder não é para liderar uma célula. O poder não é para exercitar algum dom. O poder não é para evangelismo. O poder é para ser testemunha. Testemunha qualquer um pode ser. Testemunha é simplesmente falar do que você viu e experimentou. Todo mundo foi chamado para ser testemunho aonde Deus colocou você. Só que tem um plus. Você não vai ser uma testemunha qualquer. Você vai ter o poder do Espírito e a presença dEle. E Ele te diz, quando você for testemunhar, não se preocupe com o que você for falar. Somente abra a sua boca, porque o Espírito que habita em você falará através de você. Isso é o poder que flui, amém? A igreja está focada no poder para si, para se sentir bem, para ter vitória, para ter arrepio. Mas o poder prometido é para você sair no campo missionário e ser testemunho, aonde Deus te levar até os confins da terra. Posso ouvir um amém? Quando o Espírito Santo nos enche, nós temos a capacitação de nos parecermos mais com Jesus. Quando Paulo diz que esse era o alvo do discipulado, em Colossenses 1:28, ele diz, eu me afadigo, eu me esforço. Para quê? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. E a palavra perfeito aqui é a palavra muito usada no Novo Testamento grega, teleios. A palavra poderia ser completa, completados. É a mesma visão de Paulo em Efésios 4, quando ele diz, você vai crescer a estatura da varonilidade de Cristo, ser como Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo, você se parece mais com Jesus.
Agora, os passos práticos pastor, já entendi tudo isso. Isso era a prioridade de Davi, que deve ser a prioridade da igreja hoje, em 2024. Mas me ensina como alcançar isso. Muito simples. Davi dá 2 receitas pedagógicas, 2 ensinamentos da vida dele, de como ele tinha um caminho de alcançar o que ele pediu. Uma coisa só eu peço, e sempre a buscarei: que eu possa habitar, que eu possa morar na casa do Senhor. E Deus disse: eu quero essa casa, eu vou reedificá-la. Isso houve um alinhamento do céu. Agora, como vivenciar isso? Como Davi experimentou presença de Deus na terra? 2 coisas ele aprendeu, e essas 2 coisas ele nos ensina no seu salmo de arrependimento, que é o Salmo 51. Nos salmos de Davi há muitas revelações de ensinamentos poderosos que revelam o coração de Deus, e princípios que movem o céu, abrem o céu. 2 coisas que eu quero te ensinar, simples, poderosas, para encerrar essa mensagem, que você pode começar a aplicar nessa noite. E se você aplicar a partir dessa noite, você vai alcançar e vivenciar aquilo que o adorador Davi alcançou. Deus espera isso de nós. Quais são os passos para ter essa casa, a presença concentrada e manifesta do Senhor entre nós? Primeiro passo, primeiro segredo, está no Salmo 51, verso 16. Ele aprendeu, teve uma revelação daquilo que Deus gostava. Ele diz: por não te comprases em sacrifícios. O Senhor não quer culto, era o sacrifício, era o cultuar, era a vida religiosa do judeu. E ele está dizendo: Deus não se compraz, não tem alegria nisso. Do contrário, e isso dá para alguns entender: pastor, se Deus não se agrada do meu culto, do meu louvor, de estar aqui hoje, da minha oferta, de ser fiel em devolver o dízimo dele, do que eu faço para cultuá-lo, então eu vou parar de vir. Do contrário, vou ficar na minha casa, porque Davi aprendeu que se fosse isso eu te daria, mas o Senhor não te agrada de holocausto. Então não é a minha oferta no altar, não é a minha vida no altar, não é o holocausto. Ele está falando que não. Então o que é? Olha o verso 17: sacrifício ou culto agradável a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdade, meu irmão, é que tem muito culto que você oferece, ou ofereceu em 2023, que foi um culto extremamente religioso. Foi a sua religião carnal, terrena, psicológica e emocional, sem espírito quebrantado. O ano passado eu estava, no início do ano, em uma grande conferência, numa das mais belas igrejas, na minha opinião, no Brasil, sentado lá na galeria, espremido com calor, naquela adoração, aquele povão, e eu lá, desligado do céu, mas ligado na terra, olhando quantas luzes tinha, por que não tinha ar-condicionado, reclamando da cadeira, reclamando que o som não estava legal, colocando 1001 defeitos, julgando: eu faria melhor assim, isso é legal, mas isso não tanto. E no meio daquele culto, daquele louvor, Deus falou comigo, Deus me alcançou, dizendo: você está aí hoje? Oi? Você veio aqui por quê? Quando eu comecei a entender que o Espírito Santo estava falando comigo, eu comecei a gelar, sentado, enquanto a igreja estava adorando, porque as pessoas estavam me apertando, e eu estava com calor, não estava confortável, e Deus falou comigo: o que você veio fazer aqui hoje? Eu falei: Senhor, eu vim te cultuar. Deus falou assim: você está fazendo tudo menos isso. Deus falou comigo: se você desligar esse aparelhinho na sua mão e parar de ver fotos, ou sua rede social, ou suas mensagens do WhatsApp, talvez você vai conseguir ter alguma ligação com aquilo que eu quero fazer nessa noite. Peguei o celular, coloquei no bolso, com medo dele quebrar, de um raio cair do céu. Fiquei de pé, e aí lembrei daquele texto: fica de pé e falarei contigo. Fiquei de pé, e aí o Espírito Santo começou a ministrar: você não veio nessa noite me cultuar, você não veio me adorar, nem mesmo veio ouvir minha voz. Você está aqui por causa de homens, das pessoas, do preletor, do famoso, mas você se esqueceu de mim. Naquele momento eu comecei a quebrantar o meu coração, chorar, falando: Pai, me perdoa. Aqui não é um teatro, aqui não é um show, aqui não é um evento secular, aqui é um lugar onde o Senhor é entronizado.
e eu estava entronizando qualquer outra coisa menos o Senhor. A verdade é que Davi descobriu o que Jesus tinha como algo que ele não gostava. Ele queria vomitar. Em Marcos 7, verso 6, o Senhor Jesus revelou o coração de Deus com respeito a culto. E ele traduziu o que Davi aprendeu. Respondeu-lhes bem, profetizou Isaías a respeito de vocês, ou de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uau! Quantos cultos que o seu coração estava longe desse altar? Quantas noites, quantos cultos que você nem estava aqui nem com a mente, estava preocupado com o que ia jantar depois, viajando, você não estava entendendo nada o que o pastor estava ministrando, porque eu já vivi isso. Sabe, nós estamos sendo roubados o nosso coração daquilo que Deus quer fazer nos encontros de intimidade com a sua noiva. Agora, Davi descobriu que Deus não queria esse tipo de culto, mas Davi descobriu que Deus queria culto. Vamos voltar para lá? Se você termina lendo só o versículo 17, você acha que Deus está averso a essa religiosidade da igreja se reunir, como o diabo está colocando na cabeça de muitos. Não, eu estou descobrindo que a minha vida é intimidade com Deus na minha casa, independente da igreja é religião. Não, Deus sabe que eu estou andando com Ele. Isso é antibíblico, porque é uma verdade parcial e não completa. O que Davi revela, Salmo 51, verso 18, ele fala algo de revelação sobre Sião. Sião no Novo Testamento, no Velho Testamento, é uma figura profética da igreja. E ele está dizendo para a igreja: faze bem a igreja, a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Parece que ele está fazendo um pedido de culto. Senhor, faz bem, abençoa Sião, prospera e ergue os muros de Jerusalém. Jerusalém é uma figura profética da igreja, da Nova Jerusalém. E Davi parece que naquele culto ele volta para aquilo que nós gostamos. Faz bem, usa de bondade, abençoa Sião. Eu creio que todas as vezes que você sai da sua casa cansado, sai do trabalho e vem para a igreja, não por causa de cumprir uma tabela religiosa, mas você veio aqui hoje para cultuar a Deus, então Deus vai fazer o bem a Sião, que é você. Ele tem prosperidade para te dar, e Ele tem proteção, os muros, Ele tem proteção para a sua família, para a sua casa. Algo Deus está recompensando você de ter vindo hoje aqui adorá-lo, eu creio. Está lá em Hebreus 11:6. O Senhor recompensa quem o busca. Hoje você que veio buscar a Deus, há recompensa para você e a sua casa. Deus está abrindo os céus para abençoar você que veio aqui hoje. Você crê? Amém? Então diga bem alto comigo: Deus sempre recompensa quem o busca. Tem recompensa para você hoje. Ele sempre recompensa. E eu profetizo a recompensa do verso 18 de Salmo 51. Ele vai fazer o bem para você. Ele tem bênção para derramar, amém? Ele vai derramar prosperidade, e Ele vai guardar a sua vida. Os muros de Jerusalém são levantados. O diabo tem que cair por terra, porque tem proteção espiritual na sua vida. Isso é bênção, mas isso é resultado do culto alinhado. Olha o verso de número 19, o que Davi revela. Ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus. Então o culto agradável, que Deus gosta, que Deus ama e tem prazer, são o espírito quebrantado e um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando vem um coração com sede, quebrantado, o céu para te ver, o céu para te ouvir. Deus sempre vai recolher as lágrimas de um sedento. Porque uma face molhada revela um coração molhado, quebrantado, sedento. E Deus sempre ama os sedentos. Ele diz: vem aquele que tem sede e beba de graça da água da vida. Então Ele derrama de graça quando Ele vê sede. O problema é que às vezes não tem faltado água viva no culto, nem comida, nem o pão vivo, mas tem faltado sede, e tem faltado fome. Sabe por quê? Porque estamos saciados demais. Eu e minha esposa gostamos muito de comida japonesa. Certa vez nós fomos num lugar muito legal lá em São Paulo, num rodízio japonês, e nós estávamos com muita fome, que ficamos muito tempo numa conferência. Fomos almoçar depois de 3 da tarde, era mais ou menos assim.
E aí começamos a comer tudo que veio primeiro, gostamos demais, estava muito bom. Mas aí a minha esposa perguntou, porque era um lugar muito requintado, falou: tem algumas coisas diferentes aqui que a gente não comeu ainda? O garçom falou: tem, vocês não pediram? Aí quase que eu falei: tinha que pedir. E aí ele falou: tem umas coisas diferentes. Ela falou: então traz o diferente. E aí ele falou assim: eu vou trazer agora o top da casa. Vocês vão comer, eu não sei o que era lá, que ele falou do molho especial. Ele falou: isso aqui é raro aqui, não é todo rodízio que tem. Fez a propaganda e falou: vocês vão ver que é a melhor coisa. E eu falei: manda lá. Só que eu já tinha comido demais, não estava aguentando mais, saciado, e ela também. Quando chegou, ele colocou para mim, para ela, e ele ficou me esperando: come aí, naquela expectativa. Aí eu comi o negócio, bom, simplesmente bom. E ele falou: o que você achou? Eu falei: bom. Ele falou: bom. Ele ficou bravo, falou assim: bom porque você tem 1 hora que você está comendo aí. Se você não tivesse comido tanto, seria maravilhoso. Verdade é isso, meu irmão. Você chega com a barriga cheia no culto, você comeu tanto aquilo que você acha que é bom, você estava tão sedento por coisas dessa terra, que agora, quando Deus derrama aquilo maravilhoso, perdeu o gosto. Você está me entendendo, amém? Esse era o segredo da minha sogra. Quando eu estava noivo, diz ela que quando eu ia almoçar na casa da minha sogra, ela falava que tinha um segredo: o almoço saía às 5 da tarde. Entendeu? Quando eu comia, meu irmão, ela falava: qualquer coisa se torna maravilhoso, porque a fome é o segredo. Quando você está com fome, meu irmão, você chega no culto diferente. Pastor pode falar assim: Jesus está aqui, e você desaba. Por quê? Porque o seu espírito está tão quebrantado, e o céu prometeu, a promessa do Senhor, diga comigo: Deus não despreza. Fala: Deus não despreza o coração quebrantado. Então eu entendo que Deus, Ele quer esse culto, Ele quer esse sacrifício de um coração que tem sede, tão quebrantado por Ele. Isso é um segredo. Quando você tem esse ingrediente, o céu vai te encontrar. Os cultos serão maravilhosos. Quando você chegar aqui na Terça Light, aos domingos, lá no grupo, na sua célula, e você fala: eu tenho sede de Deus hoje, Ele vai te alcançar, Ele vai derramar mais sobre você. Você recebe isso? Segundo passo, segundo segredo de Davi, ele revelou no Salmo 51, verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Por que ele queria isso? Porque no Salmo 22, verso 3, ele revelou que Deus habita entre os louvores de Israel. Então ele entendia que o louvor era uma porta, era um caminho, era um meio para ter a presença. E ele diz: abre a minha boca para te adorar, para louvar o Senhor. No Salmo 27 que nós lemos, ele revela algo de ensino do coração de Deus. Verso 6, Salmo 27: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença. Como que ele vai buscar a presença? No verso 7 ou verso 6, ele dá o caminho. No verso 8, me perdoe não ter falado os versículos aqui, eu já pulei para o 8. Salmo 27, 8, ele fala: eu vou buscar a tua face. Isso que o Senhor falou ao meu coração. Mas o verso 6, ele falou como ele faria isso. Ele diz assim: será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo eu oferecerei sacrifícios de aclamações ou de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. É assim que está na versão Revista Atualizada. Agora, quando ele revela esse caminho, o Novo Testamento sela, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 5, 18, quando fala para a igreja deixar ser cheia do Espírito, ele também dá a receita, o caminho. Efésios 5, quando ele fala: deixe-se encher, e assim está no original, deixe-se encher, porque o Espírito Santo está aqui, você crê? E ele quer encher a sua vida nessa noite. Qual é o caminho? Verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Viu a similaridade? Notou a semelhança com o Salmo 27, 6? O mesmo caminho que Davi descobriu é o mesmo caminho que o apóstolo Paulo descobriu. Há um caminho, há um meio que o Senhor diz: se você virar essa chave,
Se você ativar isso, você vai ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você une o espírito quebrantado e sedento com o caminho da adoração que atrai a glória de Deus, o Senhor diz que Ele vem manifestar a presença manifesta dEle na casa. A casa é você, a casa é a igreja. Você já experimentou a presença de Deus? Você sabe qual que é o prazer de ser tocado pela presença do Espírito Santo? Você já parou e esperou pela presença de Deus na adoração, a unção que te envolve? Nós temos vivido cultos tão corridos, dias tão corridos, que nós não temos mais tempo para isso, porque isso não é mais prioridade. Parece que nossa prioridade é pedir o que pedimos, sem entender que a prioridade é o que Davi revelou: uma coisa só eu peço, uma coisa é necessária, eu quero a presença do teu Espírito na minha vida. Se essa palavra é a realidade, nos próximos 5 minutos, eu queria convidar cada adorador, cada um nessa noite, até essa experiência de unir os 2 passos: sede, verdade, coração quebrantado, com o caminho da adoração. Então eu vou pedir que Efésios 5:19 fique na tela. E sobre esse texto aqui na tela, eu quero convidar você a falar entre nós os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, cantando e louvando de coração quebrantado ao Senhor. E você vai experimentar o que Deus quer derramar na sua vida hoje, que é melhor do que tudo que você tinha pedido na virada do ano. Melhor presente desse ano é uma unção fresca, uma unção nova. Fala para o seu irmão: Deus tem um vinho novo para você hoje. Deus tem um óleo, um azeite novo. Quem quer receber? Quem precisa disso? Fica de pé comigo. Eu vou pedir a ajuda do Ministério de Adoração aqui. Não porque precisamos de música, mas o Senhor nos deu instrumentistas, a música como um facilitador para a nossa atitude. Agora, a primeira palavra do caminho de Davi e o caminho de Paulo, diga comigo: falando. Tem gente que não fala, fica de pé, com a boca fechada, falando com a mente, falando em espírito, sussurrando. Não! Davi ensinou um caminho prático que Paulo está dizendo: entre vós. Nós precisamos produzir algo, uma atmosfera produzida entre nós. Eu posso estar em algum culto cansado, desanimado, desmotivado, entristecido, e você fala: irmão, não conta comigo hoje não, hoje eu quero ficar quietinho aqui, caladinho. Talvez é esse o dia que você pode mais dar um sacrifício de louvor. É quando a sua carne não quer, aí o seu louvor é sacrifício. As pernas estão cansadas, o corpo cansado, mas você fala assim: a minha sede é muito maior do que o meu corpo está sentindo. Tem alguém assim comigo hoje? Você está com fome, você está querendo mais a presença do Senhor, porque esse ano pode ser um ano que Deus vai derramar da glória dEle como nunca antes. Esse ano pode ser o ano das experiências mais sobrenaturais. Por quê? Olha para mim. Batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo não é o ponto final, é o ponto inicial. Isso te leva a você ter experiências mais gloriosas.